Amém. Antes de você, pode sentar. Isso aí. É isso aí. Mas é brasa. Vem nessa não. Eu queria, antes de começar a pregação, eu queria puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, grupo de oração, renovação carismática católica. Eu tenho andado muito por aí, sendo convidado para cantar em algumas comunidades, comunidade de vida, aliança, né? E não são todas, mas não são. As pessoas me chamam para pregar, cantar nas comunidades e às vezes eu não vejo esse sentido que a gente encontra no grupo de oração. Sabe, lá não são todas, eu não estou generalizando, gente, mas é muita gritaria, muita coisa mirabolante e unção assim, que nem nós acabamos de viver, bem pouquinho. Então também rezem pelos animadores do grupo de oração, que está difícil você nos grupos de oração encontrar bons animadores, né? Pessoas que você vê que o grupo de oração ele tem um sentido, né? Tudo tem um sentido, lógico. A gente tem a rotina do grupo de oração, mas com a liberdade no espírito. Isso aqui é genial. Então só um pouco puxar a nossa sardinha para o nosso lado, né? Grupo de oração, acho que a gente encontra mais sentido, né? Dentro do nosso movimento nas coisas. Não que lá não tenha, né? Reúne, tem muita comunidade que está reunindo, tem a linguagem jovem, coisa que eu não tenho mais, né? Com 47 anos já não dá mais para ter a linguagem jovem, mas eles têm, mas deveriam buscar essa organização, né? De tudo tem um sentido, tudo tem um momento certo, tudo tem no seu devido lugar, amém? Então, vamos ao que interessa. Para quem não me conhece, eu sou Jefferson, atualmente estou como coordenador de música e artes, né, irmão? Lá da Arquidiocese de São Paulo, voltei de novo, e sou aqui, pertinho, meu grupo de oração Tempo Novo, acontece todas as terças-feiras, aqui na comunidade São Francisco, no Jardim dos Francos, né? Sou casado com a Marina, sou pai do Rafael, adivinha aí quantos anos meu filho tem? Meu filho está com 19 anos, o mais velho. Tenho um testemunho com você, o meu filho mais velho, depois eu te conto. E o Arthur, de 6 anos, né, que é o nosso filho mais novo, ele é autista nível 1, é uma graça, a coisa mais linda do mundo. E foi um presente para nós. Então hoje mesmo a gente estava na terapia dele. Eu cheguei um pouco atrasado, que eu tenho que sair lá de Santa Amaro, que eu estou trabalhando lá em Santa Amaro, para pegar eles lá na parada inglesa, deixar eles em casa para depois estar aqui. Mas deu certo, glória a Deus. Mas o que o Senhor vai falar para nós nessa noite é algo muito importante. Antes de eu ler a palavra que foi passada e o tema que foi passado, eu queria fazer uma analogia lá atrás, para chegar até aqui, para chegar em Romanos 5. Para chegar no momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: meu irmão e minha irmã, você sabia que você vive um tempo de privilégio? Você sabia, meu irmão? E eu vou te explicar isso. Vou te explicar. Muito antes, lá, se a gente for pegar, né, Gênesis, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou o ar, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou o dia, Deus criou a noite, Deus criou as estrelas. E ali por volta do 7º dia ele respira e disse: não, vamos ter uma pausa aqui, porque agora nós vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Percebe-se, irmãos, que Deus criou a mim e a você diferente das outras criações? Percebe-se que
Deus criou o gato, o cachorro, o passarinho, mas depois Ele criou você, a mim, os seus, a sua imagem e semelhança. A gente está vivendo um tempo aí que as pessoas estão trocando os valores. Eu não tenho nada contra animais, eu gosto também de animal de estimação, mas nenhum cachorro é a imagem e semelhança de Deus, nenhum gato é a imagem e semelhança de Deus. Ah, eu sou pai, eu sou mãe. Ah, você é mãe e o nome do seu filho? Não, eu sou pai de pet. Não, irmão. Não, né? Calma. Então assim, nós vivemos um pouco essa geração que está deturpando as coisas. A única imagem e semelhança de Deus. Hoje, quando você chegar em casa, se você for escovar os dentes, tiver um espelho lá, você vai se olhar no espelho e vai dizer assim: aqui está a imagem e semelhança de Deus. Eu vou olhar uma imagem bonita, cabelo encaracolado, olhos verdes, brincadeira. Mas Deus criou tudo isso, e Deus criou o homem, Deus criou Adão e Eva, assim diz a palavra. Só que todo final do dia, Deus ia lá, né, conversar com o homem, ia lá conversar com Adão, ia lá conversar com Eva. Só que um belo dia, os dois se danaram e Eva começou a escutar a serpente, e aí comeu o fruto que não podia. Irmãos, já pensou? Os dois estavam numa floresta, sei lá, onde tinha todo tipo de fruto, sabe? Tinha morango, tinha uva, tinha pera, tinha pêssego, tinha damasco, sei lá, todo tipo de fruta. A única fruta que eles não podiam comer, os benditos comeram. Então, nessa história que nós conhecemos da Bíblia, o pecado entra na humanidade. Aí tem uma grande coisa que acontece: o homem se afasta de Deus. Irmãos, Deus nunca se afastou do homem. Deus nunca vai se afastar de mim e você. É o meu pecado, o seu pecado que nos afasta de Deus. Porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia. E quando nós estamos no pecado, não combina. Não tem como Deus estar perto de nós quando nós estamos. E quanto mais pecamos, mais nós se afastamos, e aí vai. Daí o homem se afastou de Deus, e aí o pecado entrou na humanidade. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sempre tem um plano. Sempre tem um plano de misericórdia para que nós possamos estar perto dele. Aconteceu isso com a humanidade, e acontece isso conosco. Porque, irmão, você pode pecar, mas um dia que você se arrepender, buscar a confissão do sacerdote, se arrepender, Deus vai estar juntinho de você de novo. Compreendeu até aqui? Aí o pecado entra na humanidade, Deus bola um plano de ação, de salvação. Aí aparece na história, né, o Filho, Jesus. Para que todo esse plano acontecesse, Jesus era a peça-chave. Então, nós sabemos que Jesus, quando foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele era homem e Deus. Amém? Sim ou não? É tanto que tinha um pastor aí que queria separar a divindade da humanidade de Deus, para dizer que Maria não era mãe de Deus, mas ele se ferrou. Que o padre Eduardo foi lá e falou para ele que não tem como separar. É uma heresia você separar, né, a divindade e a humanidade de Jesus. É uma heresia. Então nisso, Jesus veio até nós, né? Paulo fala que ele deixou a sua condição divina e se humilhou, né? E pregou e falou do amor e fez milagres. Mas ele mesmo falava para os seus: olha, calma que o bom ainda não é agora. Os discípulos tinham visto Jesus curar 10 leprosos de uma só vez.
E eles ficavam todos empolgados quando viam Jesus fazendo o milagre. Jesus olhava para eles: calma, irmão, ainda está apenas começando. Aí um amigo de Jesus morreu, o tal de Lázaro, morreu. Lázaro, né? O amigo de Jesus morreu. Fazia não sei quantos dias que ele estava lá, enterrado lá. Aí Jesus foi até o túmulo e mandou abrir aquele túmulo. E calma, Jesus, está fedendo já, tal. Jesus, não, abre. Aí faz com que aquele amigo ressuscita. E os discípulos todos ficaram empolgados. Olha, ele ressuscita mortos. E Jesus olhava: calma, ainda não é o filé. E daí Jesus, um belo dia, estavam os discípulos no meio do mar e começou uma tempestade. E lá vem Jesus andando sobre as águas. Aí os discípulos se assombraram, acharam que era um fantasma. Aí Pedro foi direto do mar e ia se afundando. Jesus vai lá e puxa Pedro e os discípulos ficaram empolgados porque Jesus foi lá e acalmou o mar, acalmou, olha, a tempestade e tudo. E os discípulos ficaram empolgados. Jesus, calma, ainda não é o filé. E até um dia, os discípulos começaram a questionar Jesus: mas ele faz tudo isso e ainda tem coisa mais para vir? Ele já fez tudo aqui, já fez morto viver, quem não tinha braço, aparecer braço, quem não enxergava, enxergar. Teve uma mulher que tocou na veste dele, só tocou na veste, foi curada. Mas ainda tem mais. Jesus, ainda tem mais. Mas para que o mais aconteça, é preciso que eu morra. É preciso que eu me entregue. E Jesus foi avisando sobre a cruz aos discípulos. E os discípulos, com aquela empolgação, sei lá, eles não enxergavam isso. É tanto que quando Jesus morreu, para eles a missão ali havia acabado. Mas Jesus apareceu para eles. Jesus teve, coitado, até depois de ressuscitado, morrer, devia estar lá sentado no seu trono. Ele tinha que voltar para lembrar os discípulos o que eles tinham que fazer. E aí Jesus apareceu uma vez, outra vez, e foi explicando. E apareceu para dois homens que estavam voltando para cá. Dois homens não, né? Os discípulos de Emaús. Se você for estudar, é um casal que está voltando para casa. É Cleófas e Maria, prima de Maria, mãe de Jesus. Eles voltando para casa, para eles a missão tinha acabado. Aí Jesus vai no meio do caminho, encontra aqueles dois discípulos tristes, desesperados, andando ali pelo caminho, voltando para casa, e diz: ei, começa a relembrar as coisas que ele tinha falado. Mas não era preciso que eu morresse, mas não era preciso que eu morresse, que ele morresse para todas as profecias se cumprirem. E daí, ao partir do pão, aqueles dois discípulos reconhecem Jesus, e Jesus desaparece no meio deles. Uma vez, eu estava lá na Catedral da Sé, animando uma tarde de louvor, com o Sebastião Fulan. E a gente conversando ali na hora do almoço, eu falei assim: Sebastião, eu não entendo, porque os discípulos tiveram medo quando Jesus morreu. Eles viram Jesus fazer muitos e muitos e muitos milagres. E mesmo assim eles não acreditaram que Jesus iria ressuscitar. Sebastião olhou para mim, né? E falou assim: mas porque ainda os faltava o Espírito Santo. Entendeu qual é o filé? Entendeu o que ainda estava para acontecer? Então agora abre a sua Bíblia em Romanos 5. Eu vou pegar do 1 ao 5, Romanos 5. Enquanto você pega, porque você vive num momento privilegiado, porque depois que Jesus se entregou na cruz, e que algum tempo depois, os discípulos estavam reunidos em Pentecostes, todo mundo lembra a passagem de Pentecostes, o que é que aconteceu ali?
o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar agora. Abre os teus ouvidos para o que eu vou te falar agora. Porque eu iniciei a pregação dizendo que você vive um tempo privilegiado. Porque o derramamento do Espírito Santo sobre a terra era sonhado por Moisés, por Elias, por Davi, por Isaac, por Jacó, por todos os profetas do Antigo Testamento. Eles sonhavam, eles ansiavam em viver esse tempo em que o Espírito Santo era uma promessa muito antiga. E em Jesus, a promessa se cumpre. E você vive um tempo, irmão, que Davi queria viver. Você vive um tempo em que Elias queria viver, que os grandes profetas queriam viver, porque, meu irmão, o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a terra. Já não é mais uma promessa, é uma promessa cumprida em Jesus Cristo na cruz. Já não há mais uma barreira entre nós e o Espírito. Irmãos, basta querer. Basta querer. Eu não entendo, nós vivemos num tempo em que há muita gente depressiva, há muita gente desanimada, há muita gente desistindo das coisas da igreja, há muita gente se entregando, me desculpa, a ideologias. A gente tem que tomar cuidado que vai falar aqui, porque senão Alexandre de Moraes vai prender nós, mas a gente vive num tempo assim, em que as pessoas vão atrás de coisas que não têm fundamento. Aí cai numa tristeza, numa depressão, numa angústia. Não se cria sentido na família, nas coisas. Se perde o sentido, se troca os valores. Quanto mais isso acontece, mais a humanidade se afasta de Deus. E uma humanidade sem Deus não é nada. Ela só perece. Nós vivemos uma época privilegiados, porque se você quiser um Pentecostes no banheiro da sua casa, tomando banho em casa, se você clamar, ele vem. Nós vivemos numa época que no meio dos problemas da sua casa, você pôr o seu joelho no chão, clamar o Espírito Santo, ele vem. Se você vive um tempo em que as decisões suas, da sua vida profissional, da sua vida financeira, está tudo errado. Se você colocar a sua mão, clamando o Espírito Santo, ele vai te ungir e dar solução. E é um tempo privilegiado em que nós não tomamos posse. Nós não tomamos posse da graça. Vamos lá. Romanos vai nos ensinar muito bem isso. Romanos 5, do 1 ao 5. O tema que está na Bíblia é justificados pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nós nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova fidelidade, e a fidelidade comprovada produz esperança. Irmãos, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Entenderam o que eu acabei de falar aqui? O povo do Antigo Testamento queria escutar Paulo falando isso. E nós temos o privilégio de escutar que
fomos justificados em Jesus. Sabe o que é ser justificado, irmãos? A humanidade estava à beira do abismo. O pecado tomava conta da humanidade. Com um plano de misericórdia, com um plano de salvação, Deus mandou o seu Filho, através de Maria, que foi concebida pelo Espírito Santo. Jesus foi condenado, colocado numa cruz, sem ter nenhuma culpa. Em nenhum momento, em todo o seu sofrimento, ele reclamou, porque diz a palavra, e foi chicoteado, e foi humilhado, e tiraram sua roupa. A gente vê um crucifixo com um pano, mas não foi assim. Ele foi crucificado nu, sem dignidade nenhuma. Isso é a justificação dos nossos pecados. Ele levou sobre si o meu e o teu pecado. Você está entendendo? Irmãos, nós não podíamos adentrar ao céu. Não porque Deus queria, porque o pecado não deixava. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Leia o Antigo Testamento e você vai encontrar. Havia um véu que separava Deus do seu povo. Nós não poderíamos adentrar. Uma vez por ano, um sacerdote escolhido adentrava do outro lado do véu. E quer saber, se ele não estivesse preparado a estar diante dos reis, ele podia morrer na presença de Deus. E sabe como era? Amarravam uma corda no pé dele, porque quando ele adentrava o véu, se ele morresse, eu não podia ir lá buscar, porque senão eu ia morrer também. Ele era puxado. Mas em Jesus Cristo, ele justificou, ele levou sobre si o meu e o seu pecado, irmão, e nós podemos chegar perto do Santo dos Santos, porque Jesus conquistou e justificou. Aqui está o Santo dos Santos, Senhor dos Senhores. Eu não tenho nada amarrado aqui no meu pé. Não existe um véu aqui separando entre eu e o Deus e Jesus. Não tem. Nós podemos se achegar, porque Jesus justificou com o seu sangue. E aí, essa passagem ela vem falar de 3 virtudes teologais. São as 3 virtudes teologais que nos levam para o céu. As 3 virtudes teologais que fala essa passagem, que Paulo fala, são a fé, a esperança e o amor. Fé, esperança e amor. São as 3 virtudes que vão nos levar ao céu. Fé, se você não tem fé, se você não tem uma das 3, não tem como ir para o céu. Se você só tem 2, não tem como ir para o céu. Se você só tem uma, também não. Você tem que ter as 3. Fé, esperança e amor. A fé em Jesus Cristo, que é o meu e o teu Salvador. A esperança, sabe o que é você esperar em Jesus? Um exemplo claro. Gente, quando nós fechamos os olhos, o símbolo disso é muito formidável. Quando nós fechamos os olhos, nós colocamos a nossa esperança no Senhor, e Ele nos guia. Nós fechamos os nossos olhos para o mundo, para tudo que está ao nosso redor, e abrimos os nossos olhos para Jesus. E Ele nos guia na sua esperança, e nós esperamos nele. A sua esperança não tem que estar no salário que você ganha, ou no carro que você tem, ou na segurança hoje que você tem, sei lá. Ou colocar a sua esperança em... Gente, quanta gente se afasta da igreja porque fica colocando a sua esperança no homem.
aí o fulaninho cai, a pessoa sai fora também. Eu não vou mais na igreja porque fulano é fofoqueira. Coloca a sua esperança em fulano. Deixa fulano de lado fazer a fofoca dela. Fica com seu Deus. A sua esperança. O meu vinha. Gente, eu estou tão cansado. Tão cansado. Essa semana eu não parei em casa. Hoje já é a 3ª pregação na semana. Cansado, mas a minha esperança é de vir aqui, fazer a vontade do Senhor, e dane-se o resto. Ele revigora minhas forças. É nele que eu tenho que colocar as minhas esperanças. Quantas vezes eu não saí de casa, filho doente, mas eu coloco a minha esperança no Senhor, tudo dava certo. Você está entendendo? Sem a fé, esperança e amor, você não vai conquistar o céu. A fé, deposita a sua fé em Jesus. A sua esperança, entrega. Senhor, que seja feito a tua... Maria é um grande exemplo disso. Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. E amor. Amar até doer. Sabe, amar mesmo. Não esses amorzinhos que as pessoas veem por aí, né? Às vezes, muitas vezes as pessoas confundem paixão com amor. Amor é dar a vida. Isso aqui é amor, ó. Isso aqui é amor. Isso é amor. Não existe outro amor igual. Isso é amor. Amor de sangue, amor de dar a vida, chorar quando você chora, rir quando você ri. Jesus está aí, meu irmão, do seu lado. E ainda te auxilia com o Espírito Santo, para te dar força, revigorar. Tudo isso foi justificado, está de graça. Você não precisa pagar nada. Só a sua fidelidade, o arrependimento, buscar a misericórdia do Senhor, está de graça. Mas às vezes a gente olhamos as coisas para um lado humano. A gente olhamos muito para o humano. A gente temos muito olhar humano, nós esquecemos que devemos ter um olhar espiritual para as coisas. E eu quero contar um testemunho para vocês. Lá atrás, muitos e muitos anos atrás, lá na comunidade São José, aqui perto, nós tínhamos um grupo de jovens chamado Restauração. Cara, era um domingo à noite, depois da missa, a igreja era lotada de jovem. Lotada. E eu conheci uma jovem naquele grupo de oração, de jovens. Era uma jovem muito humilde, sabe, chamava a atenção pela sua humildade. Sabe aquela pessoa que você gosta de primeira, nossa, que pessoa boa. Sabe aquela pessoa que você quer sentar do lado dela, nossa, que pessoa legal, né? Como ela é legal, como ela é uma pessoa boa. E aí a gente foi conhecendo aquela jovem, e o grupo de jovens tinha, nós tínhamos um gesto de rezar na casa um dos outros, e um dia nós fomos rezar na casa dela, e eu conheci a casa dela, uma casa muito humilde, sabe? E daí a gente vai conversando, pegando uma amizade, e daí ela foi começando a contar a história dela. Essa jovem tinha o pai alcoólatra, a mãe alcoólatra, a avó alcoólatra. Na sua casa tinha algumas realidades de familiares que usavam droga. Você olhava para aquela jovem e dizia: peraí, se você conhecesse a realidade da casa dela, você vai dizer que não tem jeito. Como que uma pessoa dessa procura a igreja da forma que ela está procurando? Gente, ela buscou a esperança na igreja para ver se tinha condições de salvar a sua casa. E ali era no grupo de oração, antigamente o grupo de oração era na quinta-feira, ia no grupo de jovem no domingo, ia no Padre Marcelo, e ela foi colocando a esperança no Senhor. E ela foi mudando a vida dela, ela foi mudando a realidade dela.
Aquela jovem, ela começou a estudar, ela começou a dar aula. E eu me lembro, na época, ela queria fazer uma faculdade, e ela já estava namorando com outro jovem, que conheceu lá no grupo de oração. E aquele namorado dela, um cara muito bom, ele foi lá e pediu dinheiro emprestado para um amigo para fazer a matrícula da faculdade. Às vezes as pessoas falam, porque eu moro na periferia, eu não tenho oportunidade. Você não tem oportunidade porque você não vai procurar. E aquela jovem lutou, fez faculdade, é professora, é uma concursada pública, ela estudou, ela ralou. E ela casou com aquele jovem. Hoje eles têm 2 filhos. Mas a realidade dela era outra. Se ela não buscasse a esperança no Senhor, o caminho dela era o alcoolismo também, ou sei lá o que. Tudo destruturado, não tinha estrutura em casa. Mas a partir do momento que aquela jovem começou a buscar a Deus, a mãe saiu do alcoolismo. Ela, por conta própria, buscou tratamento. A mãe dessa jovem já faleceu, mas faleceu com um terço na mão. A avó, com vergonha, porque todos começaram a ter vergonha daquela jovem, de fazer coisa errada, parou de beber também. O pai dela, um dia, essa jovem e o namorado foi buscar o pai no hospital, que ele quase morreu por causa do alcoolismo. E o médico falou para aquela jovem, para o pai dela: está vendo essa parede aqui? Essa é a parede do necrotério. Se o senhor não parar de beber, a próxima sala que o senhor vai vir é aquela ali. Aquela jovem falava que os olhos, corria as lágrimas dos olhos do pai dela, e no caminho ela veio contando: mas pai, eu sou a única filha do senhor que quer casar na igreja, que quer fazer as coisas certas. Para de beber, o senhor não vai entrar comigo na igreja? Por conta própria, sem tratamento nenhum. Faz 20 anos que esse velho não põe uma gota de água na boca. Sabe o que é melhor? O pai dela, todos os dias, o dia inteiro, Rede Vida, Canção Nova, TV Aparecida. E é corintiano doente. Mas se o jogo do Corinthians é no horário da missa, ele abre mão do jogo do Corinthians e vai assistir a missa na TV. Pois bem, irmãos, essa jovem é a minha esposa, Marina de Fátima Urbano. E eu queria contar isso para vocês hoje, porque eu sou muito fã da minha esposa. Porque através do poder do Espírito Santo, ela é tímida. Quem conhece minha esposa sabe, ela não é de falar. Ela só fala quando você fala com ela. Ela não é de chegar aqui, vou falar de... Não, ela é do jeitinho dela. Mas ela com atitude, mostrando que realmente era uma pessoa transformada. Ela constrangeu a avó, o pai e a mãe. Irmãos, essa Bíblia que eu ando aqui é a herança da minha sogra, que lia todos os dias, uma ex-alcoólatra. E numa época muito difícil, quando eu não tinha dinheiro, tinha trabalho, muitas das vezes a minha sogra pagava o dinheiro da condução para mim ir pregar. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos um tempo privilegiado, que a nossa esperança tem que estar em Jesus, a nossa fé tem que estar justificada nele, porque quando estamos coladinho com Jesus, o Espírito Santo vem até nós. E aí, irmãos, é só deixar que ele faça. Porque a minha esposa, ela nunca pregou palavras para o pai, para a mãe, para a avó, mas ela pregou com a vida e com atitudes. Ela fez com que as pessoas que estavam ao redor dela comecem a ter vergonha de fazer algum pecado perto dela.
Eu sou muito fã da minha esposa, porque se você olha assim de fora, eu falei, como pode uma pessoa ser tão maravilhosa assim, vivendo num ambiente desse? Pai alcoólatra, mãe alcoólatra, avó alcoólatra, parentes usando droga, morando no Elisa Maria. Seria um futuro que estava... Né? Não, irmãos. Ela buscou a esperança na igreja, em Jesus. E construiu uma família, desculpa falar, mas a minha família é maravilhosa. Tenho um filho de 19 anos, já está trabalhando. Tem alguns negocinhos que depois que quer a liberdade, está achando que sabe tudo, mas é um bom menino. Temos o Arthur, de 6. E a nossa vida é justificada na fé. Sabe, tantas coisas que aconteceram, tantos testemunhos, irmãos, que aconteceram na nossa vida. O meu filho para encerrar, o meu filho de 6 anos, quando ela ficou grávida, nós não sabíamos onde o Arthur ia nascer, porque foi bem na época daquela crise que houve no Brasil, e eu trabalho para banco, né, e foi uma época que os bancos mandaram muita gente embora, e eu fiquei muito tempo desempregado, mas eu tinha uma grana guardada, de repente a grana acabou. E a Marina ficou grávida. Eu falei, vixe, agora? Faltavam uns 2, 3 meses para o Arthur nascer, nós não sabíamos onde o Arthur ia nascer. Eu não tinha dinheiro para comprar o berço do Arthur. Mas nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Pouquinho tempo antes do Arthur nascer, eu entrei numa empresa multinacional que tinha um convênio muito bom. Eu não sabia onde o Arthur ia nascer. Ele nasceu no Promater. Eu não estou falando isso para me vangloriar. Eu estou falando que quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, Ele cuida. Deixa a sua fé ser justificada no Cristo e Ele derramar sobre você esse Espírito Santo. Não existe outra vida, não existe outra forma de viver a não ser com esses 3 pilares: fé, amor e esperança. Acreditamos que estamos justificados em Cristo Jesus, e que vivemos numa época em que o Espírito Santo está sobre a terra. Ele paira sobre a terra. E quero lembrar o que eu falei no início da pregação. Moisés queria estar sentado nesse grupo de oração aqui hoje, clamando o Espírito junto com você. Davi, a mesma coisa. Elias, a mesma coisa. Não podia, porque o Espírito Santo era dado apenas a algumas pessoas. Você sabia? Não podia ter grupo de oração na época desse povo, não, sabia? Como é que ia clamar o Espírito Santo se não podia? Hoje nós temos o privilégio de ter o grupo de oração, de ter a renovação carismática católica. Outro dia eu vi um cidadão falando no podcast. Não tenho nada contra as comunidades, não é, entenda o que eu vou te falar. Mas a pessoa meio que tipo assim, porque tem algumas pessoas que ficam carteirando porque são de comunidade, né, dando aquela carteira, sou de comunidade, que não sei o quê. Irmão, se na sua comunidade fala xandalabalabarelabala, foi a renovação que trouxe para o Brasil, irmão. Vamos valorizar o grupo de oração, vamos valorizar, irmãos, quero falar para você. Não estou criticando, mas não foi para a Canção Nova, para a comunidade Shalom, que o Papa João Paulo II falou. Esse movimento é a sorte da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, todas as quintas-feiras, você tem o privilégio de clamar o Espírito Santo de Deus e renovar a sua vida, revigorar as suas forças e voltar para a vida lá fora como um homem e uma mulher nova. Irmãos, se no seu trabalho as pessoas não olham para você com um olhar diferente, tipo, ou então fala assim, esse é evangélico. Aí eu falo, não, sou católico, apostólico, romano, minha mãe é Maria, entendeu? Porque as pessoas veem a unção
ela exala, é um perfume cheiroso. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, você pode até sentar sem tomar banho, irmão, mas é cheiroso, é ungido, o cheiro do Espírito, a unção, ela exala. Irmãos, se até o lenço de Paulo curava, unção. E nós devemos clamar isso todos os dias, nas nossas vidas. Acabou o grupo de oração, amanhã, sabe como é que eu acordo todos os dias de manhã? Levanto da cama, o celular toca, ponho o meu chinelo, vou para o banheiro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei. Todos os dias clamar o Espírito, de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café. Todo momento, clama. Está no momento difícil, irmãos, o Espírito Santo está livre para você. Às vezes a gente está aqui, né? Aí vê as pessoas aqui na frente cantando bonito, com unção, vê a gente pregando aqui. Irmãos, o mesmo Espírito que age em nós aqui, ele está em você. O mesmo Espírito que ungiu o pároco dessa paróquia, ele está em você. O mesmo Espírito que ungiu todos os papas, ele está em você. O mesmo Espírito que fez com que Padre Pio fosse santo, ele está em você. Entende o que eu estou falando? O Espírito está em você. Tem até uma música antiga. Ele está em você. O Espírito Santo se move. Essa é da época do teu pai. Até com gemidos. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. O Espírito Santo se move em você. Entendeu? Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Olha para o irmão ao seu lado e fala assim: você entendeu? Que o Espírito Santo está em você? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder.